Epílogo. Com John e David segurando a jovem Rebecca, e Leon e Claire sorrindo um para o outro como namorados, os 5 exaustos soldados saíram da tela para a gentil manhã de Utah. Suspirando, Trent reclinou em sua cadeira, girando ansiosamente seu anel de ônix. Ele esperava que tirassem 1 ou 2 dias de descanso antes da próxima grande batalha, talvez a última. Eles mereciam um pouco de descanso depois de tudo o que fizeram. Caso sobrevivessem ao que está por vir, ele terá que recompensá-los amplamente. Considerando que eu ainda estarei na posição de dar presentes, ele certamente estará. Quando e se Jackson e os outros descobrirem o que realmente estava fazendo, ele terá que desaparecer. Mas haviam meia dúzia de identidades irrastreáveis que poderia escolher em qualquer canto do mundo, cada uma delas extremamente bem remuneradas, e a White Umbrella não tinha condições de localizá-lo. É verdade que eles tinham poder e dinheiro, mas simplesmente não eram espertos o bastante. E eu já vim até aqui? Trent suspirou de novo, lembrando para não pensar com maldosa satisfação, pelo menos ainda não. Não valeria a pena ser super confiável, ele sabia. Homens melhores que os dele já morreram nas mãos da Umbrella. De qualquer forma, ou Trent ou eles estariam mortos, e fim do problema, de um modo ou de outro. Ele se levantou, esticando os braços sobre a cabeça e balançando os ombros para tirar atenção. O satélite pirata o permitiu ver e ouvir quase tudo, e foi uma noite longa e movimentada. Algumas horas de sono era tudo o que precisava. Ele planejou ficar isolado até meio-dia, mas teria que ligar para Sydney, e o velho bebedor de chá já devia estar agitado a essa hora, junto com os outros. Os misteriosos serviços do Sr. Trent seriam investigados em breve, e ele teria que pegar o próximo avião, por mais que quisesse ver Hawkinson voltar e tentar derrubar Fóssil. Trent precisava dormir mais. Trent desligou os monitores e saiu de sua sala de operações, uma sala de estar com alguns ajustes caros, e foi para a cozinha, que era uma cozinha normal. A pequena casa no interior de Nova York era seu esconderijo além de lar. Era dali que conduzia a maior parte de seu trabalho. Não o grandioso e intrigante trabalho que fazia na White Umbrella, mas sim seu verdadeiro trabalho. Se alguém investigasse o lugar, descobriria que a casa vitoriana de 3 dormitórios pertencia a uma velha senhora chamada Helen Black. Uma piada das suas. Trent abriu a geladeira e tirou uma garrafa de água mineral, pensando em como Reston ficou em seu último momento, olhando para a face de sua própria morte. Adorável trabalho esse, usando Fóssil contra ele. Foi realmente uma pena em relação a Cole. Ele teria sido uma adição para a pequena porém crescente resistência. Levando a água à escada acima, Trent usou o banheiro e depois andou pelo curto corredor, pensando no tempo que ainda tinha. Nas primeiras semanas de contato com a White Umbrella, ele meio que esperava ser chamado à sala de Jackson e levar um tiro sumariamente. Mas as semanas viraram meses e não recebeu um suspiro de dúvida, de ninguém. Em seu quarto, ele separou as roupas para o voo e se despiu, decidindo que faria as malas enquanto tomava o café depois de ligar para Sydney. Apagando a luz, Trent sentou-se na cama por um momento, tomando um gole da garrafa de água mineral, repassando seus meticulosos planos para a próxima semana. Ele estava cansado, mas o objetivo de sua vida estava finalmente sendo alcançado. Não era tão fácil pegar no sono quando se estava a um passo de culminar 30 anos de planejamento e sonhos, de um desejo guardado por tanto tempo que o transformou no que ele era. A reta final, pensou. Ainda havia várias coisas que precisavam acontecer antes de acabar. E a maioria delas tinham a ver com o quão bem seus rebeldes haviam se saído. Ele tinha fé neles, mas sempre havia a chance de eles falharem, na qual ele teria que começar tudo de novo. Não do zero, mas seria uma difícil retomada. Eventualmente, Trent sorriu, colocando a água no criado mudo e deslizando sob o cobertor. Eventualmente, o mal da White Umbrella seria exposto ao clarear do dia. Matar os jogadores seria fácil, mas não ficaria satisfeito. Ele queria vê-los destruídos, financeiramente e emocionalmente, suas vidas tiradas em todos os sentidos. E quando esse dia chegar,
Quando os líderes terminarem de ver seus preciosos esforços virando cinzas, ele estaria lá. Estaria lá para dançar no cemitério de seus sonhos. E seria um belo dia. Trent repassou seu discurso mentalmente, o discurso que ensaiou durante a vida toda para aquele dia. Jackson e Sidney teriam que estar lá, tal como os garotos europeus e os financiadores do Japão, Mikami e Camilla. Todos eles sabiam da verdade, todos foram co-conspiradores na traição. Eu estou em pé na frente deles, sorrindo. E aí digo, um pouco de história, caso tenham se esquecido. No começo da história da Umbrella, antes de existir algo como a White Umbrella, havia um cientista chamado James Darius. Dr. Darius era um ético e comprometido microbiologista que, junto com a sua amada esposa, Helen, uma doutora em farmacologia, gastou incontáveis horas desenvolvendo uma síntese reparadora de tecidos para seus empregadores, uma que Darius havia criado sozinho. Essa síntese, que ocupava tanto o tempo de Darius, era um complexo viral brilhantemente projetado que, se bem desenvolvido, tinha o potencial de reduzir incrivelmente o sofrimento humano, podendo evitar a morte por sofrimento traumático um dia antes. Ambos James e Helen tinham as maiores esperanças por seu trabalho, e eram tão responsáveis e tão leais e confiantes que imediatamente foram à Umbrella assim que perceberam o potencial do que estavam criando. E a Umbrella também percebeu o potencial, mas o que ela viu foi um afogamento financeiro caso esse milagre fosse realizado. Imagine todo o dinheiro que uma companhia farmacêutica poderia perder se milhões de pessoas parassem de morrer todo ano. E imagine o dinheiro que poderia ser feito com esse complexo viral para fins militares. Imagine o poder. Com esse incentivo, a Umbrella realmente não teve outra escolha. Ela tirou a síntese de Darius, levou as notas e pesquisa, entregando tudo para um jovem e brilhante cientista chamado William Birkin, recém-saído da adolescência, e já chefe de seu próprio laboratório. Birkin era um deles. Veja, um homem com a mesma visão, a mesma falta de moral, um homem que podiam usar. E, com seu marionete no lugar, eles perceberam que ter o bom Dr. Darius por perto seria um inconveniente. Então, houve um incêndio. Um acidente. Foi o que eles disseram, uma terrível tragédia. 2 cientistas e 3 leais assistentes carbonizados. Tão ruim, tão sad. Caso encerrado. E assim surgiu a divisão da Umbrella chamada White Umbrella. Pesquisa com armas biológicas. Um parque de diversões para os ricos sujos e seus bajuladores, para homens que perderam qualquer coisa que lembrasse uma consciência há muito, muito tempo atrás. Eu sorrio de novo. E digo, por homens como vocês. A Umbrella pensou em tudo, ou assim eles acreditavam. O que não consideraram, ou por terem pouca visão ou por serem ignorantes desligados, foi que o jovem filho de James e Helen, seu único filho, estava estudando em um internato enquanto seus pais eram queimados vivos. Talvez simplesmente se esqueceram dele. Mas Victor Darius não se esqueceu. De fato, Victor cresceu pensando no que a Umbrella tinha feito. Ou, devo dizer, obcecado com isso. Em um tempo, Victor não pensava em outra coisa. Foi quando decidiu fazer algo. Para vingar seu pai e sua mãe, Victor Darius sabia que deveria ser extremamente engenhoso e muito, muito cuidadoso. Desse modo, passou anos planejando, anos aprendendo o que precisava e ainda mais, fazendo os contatos certos e movendo-se nos círculos certos, sendo o mais solitário e secreto que seu inimigo. E um dia ele assassinaria a Umbrella do mesmo jeito que assassinaram seus pais. Não era fácil, mas ele estava determinado e devotou sua vida inteira ao projeto. Eu sorrio e digo, e eu não mencionei que Victor Darius mudou de nome. Seria arriscado, mas decidiu usar o meio-nome de seu pai, ou pelo menos parte dele. James Trenton Darius não o estava mais usando mesmo. O discurso sempre mudava um pouco, mas o essencial permanecia o mesmo. Trent sabia que nunca conseguiria se pronunciar para todos ao mesmo tempo, mas era a ideia que o fazia continuar, todos esses anos. Nas noites em que estava tão enraivecido que não conseguia dormir, recontar essa história virou uma espécie de canção de Nina. Ele imaginava os olhares em suas cansadas e velhas faces, o terror em seus caídos olhos, a trêmula indignação por sua traição. De alguma forma, a visão sempre amenizava sua fúria e o dava uma pequena paz.
Em breve. Depois da Europa, meus amigos. O pensamento o guiou para a escuridão, para o doce e ausente de sonhos sono dos justos.